Viver endividado é uma das piores experiências que um ser humano pode passar, pois dívidas são um problema sistêmico. É um problema que tem a capacidade de atingir diversas áreas da sua vida. A sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua relação com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus parentes e amigos. Mas o que fazer para evitar as dívidas e, uma vez mergulhado nesse poço sem fundo, o que fazer para sair dele? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Meu nome é Miguel Ibiapino e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso. Quem nunca passou por um problema financeiro na vida? Infelizmente, essa é a realidade de milhões de pessoas. Segundo dados do Serasa, somente aqui no Brasil, cerca de 70% da população se encontra endividada e 30% se encontra inadimplente. E acredite, endividamento é um dos piores problemas que um ser humano pode passar, pois ele é um problema sistêmico que se alastra por várias áreas de sua vida como um verdadeiro câncer. Quando os casamentos não chegam ao fim por falta de equilíbrio emocional causado por graves problemas financeiros, um sentimento de culpa que surge de um para com o outro, quando não pior, um ato de acusação de um cônjuge para o outro, faltando muitas vezes o bom senso de reconhecer a autorresponsabilidade, pois não raras vezes a culpa é dos dois. E mesmo quando não há esse sentimento de mágoa ou de acusação mútua, o endividamento é um grande desafio para o casal em razão de todas as privações que essa situação financeira causa. A impossibilidade de manter um lazer, de sair de casa para jantar, para almoçar, de ir para o cinema. Isso tudo vai minando a vida do casal. E o que era apenas um problema de falta de dinheiro vira agora um problema de falta de vida conjugal equilibrada. E se o casal realmente não for muito unido, é muito difícil o casamento passar por esta aprovação, principalmente se de fato um dos cônjuges teve um papel muito significativo para a falência financeira da família. Se um deles de fato era o mais gastador e não mantinha qualquer tipo de controle sobre seus gastos pessoais e familiares, o sentimento de acusação do outro cônjuge tende a crescer com grande intensidade. E se passar por esta aprovação já é um grande desafio para o casal, com a presença de filhos, então a coisa se torna ainda mais desafiadora. Porque agora os pais terão que lidar com outros seres humanos. E esses seres humanos, os seus filhos, muitas vezes se encontram numa fase muito delicada da vida, a adolescência. E pela falta de maturidade, de experiência de vida, é muito difícil os filhos adolescentes terem a plena compreensão dos graves problemas financeiros familiares. E no mundo onde as redes sociais estão repletas de um discurso exacerbado pelo consumo, pelo materialismo, pelo crescimento patrimonial, clamando para que você se mantenha sempre na crista da onda das novidades do mercado, contar com a compreensão de filhos adolescentes diante de uma crise financeira familiar é algo muito difícil. Mas, Miguel, como que uma pessoa pode cair numa situação de superendividamento de uma maneira tão rápida? Há um ditado que diz que você tem duas formas de se endividar: repentinamente e paulatinamente. E comumente você se endivida das duas formas. O indivíduo pratica há anos hábitos financeiros inadequados de maneira paulatina e de repente acontece o inevitável. Ela quebra. E ela fala então que quebrou do dia para a noite. Não, ela se esforçou para isso, pois não existe efeito sem causa. Um exemplo disso é quando a pessoa nunca teve bons hábitos financeiros, de repente sai da casa dos pais, ou para morar sozinho, ou porque casou, passa a assumir obrigações financeiras que não tinha antes, pagamento de conta de água, luz, moradia, transporte e alimentação, e quer manter os mesmos hábitos de consumo, o mesmo padrão de vida que tinha anteriormente na casa dos pais, sem abrir mão de nenhum conforto, mesmo sabendo que seu orçamento não está fechando no fim do mês. Mas mesmo assim não quer abrir mão de nada. Não quer abrir mão da academia, do serviço de streaming de filmes, quer trocar de celular todo ano, quer andar sempre de carro novo, comprometendo desta maneira o seu orçamento pessoal e familiar, fazendo do seu cartão de crédito e do cheque especial extensões do seu salário. Se for servidor público, então aí é que a coisa piora, pois ele tem acesso ao consignado,
um dos empréstimos de fato de juros mais baratos do nosso país. O problema é quando você usa o consignado para ficar pagando dívidas mais caras, cheque especial e cartão de crédito, e faz disso um ciclo vicioso, repetindo-se periodicamente. A pessoa então entra na seguinte ciranda financeira: estoura o cartão de crédito, usa todo o cheque especial, retira um consignado para pagar o cartão e o cheque especial. Alguns meses depois, tudo se repete, pois os seus maus hábitos financeiros permaneceram. E este ciclo então vai se repetindo cada vez mais com menos tempo, até que chega o momento que esse servidor público não tem mais margem consignável para retirar empréstimos. E eis então que ele dá um novo salto nessa sua jornada de endividamento. Ele recorre então a empréstimos pessoais junto a instituições bancárias que possuem juros mais altos. Entenda uma coisa, ninguém sai de uma situação de endividamento pegando novos empréstimos. Se você quer sair do fundo do poço, você tem que parar de cavar. Eu sei que existem pessoas que entram numa situação de endividamento por motivos alheios à sua responsabilidade, como a perda do emprego, falência da empresa na qual ele trabalhava, situações inesperadas. Inclusive, eu conversava recentemente no tribunal no qual eu ainda trabalho com uma senhora que me contou que o pai dela, de 77 anos, sofreu um acidente tolo em sua casa. Ele mora na roça, numa cidade do interior, e caiu da cama e acabou ficando tetraplégico, perdendo todos os movimentos do pescoço para baixo. Essa é uma situação que de fato impacta a família financeiramente de maneira repentina. Mas infelizmente sabemos que a maioria das histórias de endividamento são resultantes do mau uso do dinheiro, de atos de irresponsabilidade, de infantilidade e de falta de educação financeira. Inclusive, esse é um ponto que por si só já daria um vídeo completo. O fato das pessoas acharem que a gente aprende a lidar com o dinheiro de maneira intuitiva. E isso não é verdade. Da mesma forma que você se alimenta todos os dias e nem por isso você sabe realmente se nutrir, o fato de você trabalhar e ganhar dinheiro não quer dizer que você saiba lidar com esse dinheiro. E esse é um conhecimento que, infelizmente, muitas pessoas negligenciam. Mas, Miguel, o que fazer para sair das dívidas? Eu diria que você tem que passar por 3 pilares para construir uma vida financeira plena. O primeiro deles, desenvolver uma mentalidade financeira positiva. Pois se você se encontra endividado, é notório que você não tem uma boa relação emocional com o dinheiro. O segundo, executar um planejamento financeiro eficiente. Pois através de um bom planejamento financeiro você terá ferramentas para bem administrar o seu dinheiro e se planejar para assumir gastos futuros. E por último, construir um sólido projeto de investimento. Pois se você deseja ter segurança e prosperidade financeira em sua vida, você deve ter mais de uma fonte de renda. E através dos investimentos, você pode construir renda passiva para você. Eu costumo dizer que esses 3 princípios são a base para você construir uma vida financeira plena, livre das dívidas, que é um verdadeiro câncer financeiro que lhe impede de construir patrimônio. E vamos estudar agora como cada um desses pilares será fundamental para ajudar você a sair do endividamento. Com o desenvolvimento de uma mentalidade financeira positiva, você aprenderá a lidar com maior equilíbrio e harmonia com o seu dinheiro. Pois comumente os nossos problemas de endividamento e a nossa incapacidade de sair dele e construir prosperidade financeira estão ligadas a fatores emocionais. Um exemplo real para que você possa entender o que eu quero lhe dizer está relatada numa história no livro A Mente Acima do Dinheiro, de Brad e Ted Clotz, que são 2 escritores norte-americanos. Eles contam a história de uma jovem que relata que em sua infância vivia numa tradicional família americana, com seu pai e a sua mãe, era filha única. E ela relatava que o seu pai tinha um jeito muito rude, muito grosseiro no seu relacionamento, tanto com a sua esposa quanto com a sua filha, sempre humilhando-as e oprimindo-as sobre o ponto de vista financeiro, dizendo que elas dependiam dele e que ele era o provedor do lar. O que essa jovem aprendeu em sua infância e em sua adolescência é que o dinheiro era fonte de manipulação e de opressão.
Quando ela saiu de casa e se tornou economicamente ativa, ela passou a associar o dinheiro ao sofrimento afetivo que ela tinha com o seu pai. Então, ela passou a gastar o seu dinheiro apenas naquilo que era essencial para a sua sobrevivência. Todo o dinheiro que lhe sobrava, ela tratava rapidamente de torrar. O problema foi quando ela se viu diante de problemas financeiros inesperados, que todo mundo irá passar em algum momento da vida. E ela não tinha nenhuma reserva para se socorrer. Acredite, sem uma base emocional equilibrada, sem uma mentalidade financeira positiva, não há planejamento financeiro que dê jeito. Não há projeto de investimento que se sustente ao longo do tempo. Vamos agora para o segundo pilar, que é a execução de um planejamento financeiro eficiente, que é onde estará o seu plano prático para que você saia definitivamente das dívidas. E entenda que a execução desse planejamento financeiro ocorrerá de forma concomitante com o desenvolvimento dessa nova mentalidade que você irá construir sobre o dinheiro. E o que o planejamento financeiro lhe trará são técnicas e ferramentas práticas para que você possa controlar o seu dinheiro, saber exatamente qual o tamanho da sua dívida, saber que contratos financeiros você possui, quais são as despesas que estão impactando de forma mais significativa o seu orçamento e estão alimentando esse monstro do endividamento. Pois, por incrível que pareça, tem muita gente que não tem a menor noção do tamanho de suas dívidas, nem tem a menor noção dos gastos mensais que estão impactando o seu orçamento pessoal e familiar. Por isso, não caia nessa besteira de que anotar gastos não serve para nada. Isso é bobagem. Estamos diante de um pilar básico da educação financeira. Você só controla aquilo que você quantifica. Então, você deve sim anotar os seus gastos mensais para que você possa identificar dentro do seu orçamento quais são aquelas despesas que você deve começar a cortar para ajustar o seu orçamento à sua nova realidade. Pois não adianta nada você trocar a marca do refrigerante e do sabonete que você consome na esperança de economizar dinheiro, permanecendo no aluguel caro e com carros incondizentes com sua atual situação de endividado. Há que se ter coragem de implementar um plano de ação, mas acredite, os resultados positivos serão extremamente relevantes. Há um ditado que diz que existem várias formas de você entrar em um problema, mas apenas uma forma de sair dele: força de vontade. E por fim, nós temos o terceiro pilar, a construção de um sólido projeto de investimento. Mas aqui nós iremos fazer uma ressalva. Se você se encontra numa situação de endividamento, momentaneamente, o objetivo principal dos seus investimentos será a construção de uma reserva emergencial. Pois quem está endividado já está com o orçamento completamente desequilibrado, gastando mais do que ganha. Então não é o momento de comprar ações, fundos imobiliários para construir renda passiva. Eu digo isso com toda clareza. Se você está endividado, Bolsa de Valores ainda não é para você nesse momento. Isso será um projeto futuro, depois que você equilibrar o seu orçamento e começar a pagar as suas dívidas. Pois num país de juros altos como os nossos, que são cobrados em contratos como cheque especial e cartões de crédito, as suas dívidas sempre irão ganhar dos seus investimentos. O foco agora é equilibrar o seu dinheiro e se curar desse câncer financeiro que lhe impede de construir patrimônio. Mas mesmo endividado, você pode e até deve investir para criar uma reserva financeira, pois isso lhe trará dois grandes benefícios. O primeiro, o fato de você realmente ter uma reserva financeira, ainda que pequena, para se socorrer. E o segundo, o conforto psicológico e emocional de saber que você é capaz de guardar algum dinheiro, ao invés de passar todos os meses olhando para suas dívidas. Eu quero enfatizar mais uma coisa. Se infelizmente nesse momento você está passando por graves problemas financeiros, eu quero deixar claro que você não é as suas dívidas. Você não nasceu endividado, você está endividado. A vida, o universo, Deus não está te castigando. Você muitas vezes está apenas sendo testado ou preparado para circunstâncias muito melhores que irão ocorrer no seu caminho.
mas tenha a coragem, a maturidade e a força de vontade de fazer a sua parte para sair dessa situação. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com quem você saiba que necessita desse conteúdo. E coloque aqui embaixo as suas dúvidas, eu teria o maior prazer em esclarecê-las. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.